Então, o livro se chama isso, o Livro dos Médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Nesse guia, o que é um guia? Quase um passo a passo, são recomendações, orientações para que a gente siga e tenha um sucesso maior no contato com os espíritos. Isso serve para os médiuns, aquele que deseja iniciar a mediunidade, e para os evocadores. É para ambos trabalharem juntos e tentarem ter bons resultados com a mediunidade. Lembrando, né, sobre essa questão da evocação, a gente vai se aproximando aqui à questão do Livro dos Médiuns e da importância disso. Kardec vai escrever um capítulo especial dedicado às evocações. E aí eu vou, se vocês me permitem, ler um trechinho inicial aqui do capítulo, em que Kardec vai falar espíritos que se podem evocar. Esse capítulo a gente precisa estudar e divulgar ele no movimento espírita. Porque, por vezes, a gente comentou isso, né, Michel, no estudo da quarta-feira, às vezes as pessoas, os espíritas acabam se chocando com o próprio Kardec, o criador do espiritismo, quando eles notam essa enorme diferença, né? Então, a gente deve pegar esse capítulo e ler, porque aqui ele fala os espíritos que se podem evocar, ele fala sobre a maneira de se evocar, as perguntas que se podem dirigir aos espíritos. E aí ele vai dizer aqui, ó, no item 274, eu vou ler o início dele. Allan Kardec, no capítulo 25, sobre a evocação. Item 274. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Assim os bons como os maus. Olha só, assim os bons como os maus. Tanto os que deixaram a vida de pouco, como os que viveram nas épocas mais remotas. Os que foram homens ilustres, como os mais obscuros. Os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. E aí ele continua, ele segue no item. Então, Kardec vai dizer, só essas pequenas frases aqui, a gente já poderia dizer muito sobre essas diferenças que existem com relação à maneira como o espiritismo é praticado no Brasil. Eu já ouvi espíritas dizerem que não pode evocar a pessoa logo depois que ela morre. Tem que deixar a pessoa em paz um pouco, o espírito, para depois só evocar quando ela estiver pronta. Então, é muito comum um médium, e aí o Michel traçou bastante bem o panorama de como ocorre, né, culturalmente, essa prática da mediunidade aqui no Brasil. Geralmente você tem um médium, que é uma grande referência, nacional, estadual, ou em âmbito regional mesmo, né? Ou dentro de uma família, ou dentro de um grupo de amigos, de pessoas, você tem um médium que é referência, que é utilizado sempre que se quer se comunicar com os espíritos, e aí às vezes esse médium vai dizer se deve evocar o espírito da pessoa que acabou de morrer ou não. Mas veja, o Kardec está dizendo aqui, ó, pode-se evocar os espíritos que deixaram a vida de pouco. E para quem conhece a obra O Céu e o Inferno, vai saber que Kardec evoca espíritos lá, tão logo a pessoa deixou o corpo. No primeiro, no segundo dia, no terceiro, no quarto. Inclusive, ele põe as datas lá, isso que é interessante, né? Lá no Céu e Inferno, ele põe algumas datas da morte da pessoa e da evocação. Na Câmara Mortuária, ele diz lá o texto, se não me engano, é do Demer, né? Do Dr. Demer, ou do... Me fugiu o nome do outro aqui. Na Câmara Mortuária, ou seja, no velório do cara, eles foram lá e evocaram o espírito. E por que isso? É por vã curiosidade? Não, porque a experiência demonstrou, e aí o Michel postou recentemente fez um post lá no KardecTube, né? A experiência demonstra que
a evocação contribui para que o espírito saia da perturbação e tenha os seus sofrimentos diminuídos. O sofrimento do espírito vai diminuir e não ser aprofundado pela evocação. Não tem nada de mal em ele se comunicar com os homens. Pelo contrário, é bom para ele. Então, a gente vê que essas práticas que foram introduzidas aos poucos no movimento espírita, e aí a gente pode falar adiante, né? Quem defendeu isso, quem falou contra as evocações e a favor só da comunicação espontânea, né? Essas práticas que foram introduzidas no movimento espírita fizeram com que a gente perdesse muita qualidade, porque isso afastou os espíritas dos espíritos e vice-versa, porque se nós não buscamos os espíritos para nos comunicar com eles, eles não vão se comunicar conosco. E os espíritos repetem o tempo todo na obra de Kardec: falem conosco, nos evoquem, nós queremos falar, estamos aqui dispostos a ajudar os homens. Então, a gente acabou afastando os espíritos de nós. Então, a gente precisa retomar isso, né? Nós precisamos retomar a obra de Kardec, estudar o Livro dos Médiuns e perceber que isso, na verdade, é um erro que a gente precisa corrigir. Só mencionando outro capítulo de O Livro dos Médiuns, que Kardec vai ensinar sobre o desenvolvimento da mediunidade, a formação dos médiuns, né? Esse é uma outra ideia equivocada que a gente vê, às vezes, no movimento espírita, é essa questão da uma certa sacralização dos médiuns. A gente transforma o médium em uma espécie de sacerdote, né? Sacerdote, profeta, um pouco dos dois, uma coisa meio confusa. E aí a gente acaba achando que existem poucos médiums, que Deus não me deu esse dom, e aí eu devo sempre buscar outro médium para me comunicar com os espíritos. Mas como saber se eu sou médium ou não? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Como saber se eu sou médium ou não? A cultura que existe no movimento espírita é a de que não deve se mexer com o que está quieto. Ou seja, se você é médium, em algum momento da sua vida, vai ser despertado, os espíritos vão começar, sei lá, de alguma maneira, chamar a sua atenção, você vai começar a sentir alguma coisa, e aí, naturalmente ou espontaneamente, a mediunidade vai aflorar, e aí sim você vai procurar um centro espírita, você vai conversar com alguém lá, e aí tem todo aquele caminho burocrático que o Michel já bem mencionou. Bom, como é a maneira como Kardec trata dessa questão? Allan Kardec incentiva que todos nós espíritas, todos os espíritas, o adepto do espiritismo, incentiva que o espírita tente obter as comunicações dos espíritos. Faça exercícios de mediunidade para tentar se comunicar com os espíritos. E por que isso? Ele vai afirmar essa frase no capítulo da formação dos médiuns. Não há outra maneira segura de se identificar a mediunidade. A melhor é experimentar. Não há um diagnóstico, não há um sinal exterior, nada. A melhor maneira de se identificar a mediunidade em uma pessoa é experimentando, é tentando obter as comunicações. E aí ele vai, para a gente reparar como o cenário mudou de lá para cá. Ele vai dizer que todas as pessoas desejavam se comunicar com os espíritos. E que alguns conseguiam, outros não. Mas algumas pessoas tinham tanta determinação em se comunicar com os espíritos que para algumas demorava até 6 meses. Meses para a pessoa conseguir obter a primeira comunicação depois de longos esforços de paciência. Então, quando a gente lê isso e olha o cenário hoje, é um cenário oposto. Você tinha no século XIX uma efervescência de grupos de pessoas se comunicando com os espíritos. E isso era incentivado por Kardec. Claro,